Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia. Uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa todos os dias. Um bom bate-papo para você que está acompanhando pela Prever FM. E hoje a gente vai fazer digamos assim, um misto de assuntos. O Thiago Donini tá por aqui já. O Thiago, ele é educador físico, também é turismólogo, vai bater um papo com a gente aqui. Thiago, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no Radar. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Prazer estar novamente aqui com vocês. Ansioso. Por que ansioso? Você já falou tanto em rádio? Mas acho que primeira vez com tema aberto. E vindo como Thiago Donini, não como Thiago diretor de turismo. Puxa, secretário verdade, né? de turismo. Vim nessa oportunidade como educador físico também. Então, é um frio na barriga gostoso. Depois Legal. de tantas vezes em rádio, mas uma forma diferente. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a presença. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai respirar, a gente vai tomar uma água, ter uma música e daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. 12:04, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui pelo 100.9. Nosso convidado hoje é o Thiago Donini, ele é educador físico e também turismólogo. Como é que se deu eu sempre conhecia você trabalhando no turismo, mas de repente você é educador físico também. Como é que foi pra você aliás, o que chegou primeiro na tua vida? Olha, é um fato curioso, né? Eu sempre gostei muito de esporte, pratiquei o futsal, que foi a minha modalidade quando eu era adolescente. Representei Botucatu por muitos anos, com muitos títulos e fiz muitos amigos. Então o futsal é uma das minhas paixões. Mas quando eu decidi fazer faculdade, eu me encantei com o turismo. Aí aqui em Botucatu tinha a faculdade de graduação em turismo, me tornei bacharel em turismo lá em 2008 e atuei por 18 anos, principalmente no poder público. Também tive agência de turismo receptivo, mas mais no poder público, em Botucatu e na cidade vizinha de São Manuel. E até aqui um amigo também do turismo, foi funcionário meu no consórcio Paulo Cuesta, o Cris. Ele falou: Thiago, tô pensando em fazer educação física. Isso me acendeu, né, novamente uma chama ali, que eu falei, eu tinha esse sonho quando eu era adolescente, mas naquela oportunidade eu escolhi o turismo. E quando eu decidi fazer agora, perto dos 35 anos, educação física, já mais maduro, mais tranquilo, eu comecei a fazer justamente para realizar um sonho de infância. Não imaginaria que a minha vida iria mudar tanto como mudou para essa área hoje. Hoje é meu principal ramo de atuação, é a educação física. Não que o turismo ainda não faça parte da minha vida, ainda presto algum serviço de consultoria na região do Paulo Cuesta como um todo, para algumas cidades vizinhas, AMB, até mesmo São Manuel. Mas daí eu falei, vou fazer. E no segundo ano de educação física, daí já apareceu um estágio, aí eu comecei a me encantar. E daí o professor Tilico lá do BTC, meu filho estava fazendo futsal, ele falou, vem me ajudar a dar algumas aulas aqui. Eu falei, vamos nessa. Aí comecei a entrar novamente no futsal e eu sempre passava ali, morava no Jardim Tropical e via o Espaço Elo e aquilo me encantava, o jeito de ser daquela academia é diferente, acolhedora, uma preocupação com o bem-estar e com a parte do aluno como um todo. Era amigo do Beto. Beto foi amigo do futsal, ele era árbitro. Ele era bons. Árbitro. Ele disse que eu era bem bonzinho na época. Que bom, viu? Porque não é o que dizem lá em casa quando eu entrava em quadra. Mas o Beto, nós temos muitas lembranças do futsal, ele apitando e eu de jogador. E daí até que um dia, numa dessas passagens, eu conversei com eles e falei, gostaria de ingressar aqui no Elo. Acho que eu posso somar aqui, acho que é um ambiente que eu gostaria de estar. Bom, a gente sonha, a gente realiza, né? Hoje faz 3 anos que eu tô lá no Espaço Elo, como educador físico, profissional de educação física, né? Com um número super legal de alunos que me trazem muita motivação para crescer na profissão. Acho que foi muito importante essa adaptação, porque mais maduro, você já consegue entender a profissão de uma outra maneira.
E hoje eu consigo transitar nessas duas áreas. Eu sempre brinco, né? Quando eu vinha dar entrevistas pelo poder público, tanto a Prefeitura de Botucatu como São Manuel, eu falava assim, eu gosto de vir e falar de coisa boa para a população, né? Então, eu escolhi duas áreas de atuação que proporcionam lazer, bem-estar, proporcionam momentos de alegria. Tanto o turismo como a educação física, elas transitam nisso e eu fico muito feliz com as minhas profissões. Agora, você foi corajoso, né, Tiago? Porque mudar de chave depois de já consolidado numa determinada área ou carreira é uma decisão difícil, né? Foi. Você já com família formada, tudo? Sim, com crianças. Mas eu acho que a paixão falou mais alto, né? E eu consegui fazer a transição com naturalidade. Uhum. E dentro do poder público, onde eu atuei 18 anos, eu tinha uma decisão a ser tomada que me facilitou. Após muito tempo sendo técnico, né? Então, prestando um serviço de uma forma mais técnica, após todo esse tempo eu precisava entrar na política mesmo, porque na parte técnica eu alcancei tudo que eu gostaria e eu alcancei o topo da minha profissão, né? Então eu sempre gostei muito mais da parte técnica do que política, embora goste muito de me relacionar, de conversar e tenho facilidade para isso. Eu achei que o entrar no modo política não ia me agregar tanto como uma transição, então isso também foi um facilitador, né? Então cheguei no topo, pude continuar como técnico em turismo, como diretor, secretário. Ano passado recebi o convite de São Manuel, da oposição, que venceu a eleição da gente em 2024, mas muito certo da profissão que eu escolhi hoje, daquilo que eu faço. Sou totalmente apaixonado pela área, pelos alunos, por transformar vidas, por levar mais bem-estar, seja para um aluno de 11, de 80 anos, que é o que eu cuido hoje diretamente. Então isso me traz muita motivação e, é claro, não deixando o turismo lá. Então ano passado, por exemplo, eu fiz uma consultoria com a cidade de Anhembi, fiz a revisão do plano diretor, então consegui também saborear novamente a parte técnica, ajudá-los, auxiliá-los com toda a bagagem que eu tive. Então também não deixei essa raiz do turismo esmorecer, morrer, deixar de existir. Sempre ajudo no que eu posso com a experiência que eu adquiri no poder público. Então recebo telefonemas de amigos e a gente consegue conduzi-los para um caminho que a gente já trilhou, já sabemos as facilidades, as dificuldades, aonde vão estar as pedras no caminho, e sempre torcendo para o desenvolvimento da cidade e da região, porque nós moramos num lugar muito privilegiado. Uma coisa interessante que você falou agora, pode ter passado desapercebido para quem está ouvindo. Então você foi diretor de turismo no governo Ricardo Salaro, correto? Lá em São Manuel a gente sabe que a política é um pouco pegada, né? E você recebeu o convite do Edson Baixinho, que era da oposição e foi eleito. Isso mostra a tua capacidade técnica, né? Eles enxergam você eles enxergam a sua competência, não a sua figura política. Exato. Eu, ao longo desses 18 anos, trabalhei com 4 prefeitos diferentes. Em Botucatu, eu fiz a transição do PT pro PSDB, saí do governo Yelo. 2009, final de 2008, começo de 2009. Trabalhei em Botucatu de 2006 a 2008 com o Yelo, um grande prefeito para a cidade. Entrou o João Cury, um modo de fazer política totalmente diferente, alavancou a cidade. Fiquei os 8 anos com o João Cury, recebi o convite do Ricardo Salaro. Que já era teu colega de prefeitura de Botucatu, ele né? Secretário de administração em Botucatu, eu diretor de turismo, e assumi lá a Secretaria de Turismo, onde nós desempenhamos um trabalho que eu falo que foi maravilhoso. Então nós deixamos lá um turismo bem pulsante em São Manuel, características diferentes do turismo aqui em Botucatu, onde a gente atuou mais na parte natural, com promoções e eventos, criamos uma marca na oportunidade Botucatu Terra da Aventura, deixamos um conselho de turismo muito forte. Então, quer dizer, o trade tendo voz de atuação e fizemos um trabalho muito bacana em Botucatu, mas em São Manuel eu consegui já mais maduro deixar um trabalho com o Ricardo Salaro para a cidade de muita reforma, de muita infraestrutura. A gente transformou realmente a cidade e recebi com carinho o convite do Baixinho na oportunidade, mas já tinha um compromisso em Botucatu assumido com o Thiago Peducci, com o Beto Pavão. Também numa escola que eu atuo como professor de educação física,
na modalidade de futsal, que é o Colinho da Mamãe Magramata, e já tinha algumas crianças que já tinham feito as suas matrículas, agradeci o convite e daí optei por continuar em Botucatu, até porque a vinda para Botucatu era uma oportunidade de eu ficar mais perto dos meus filhos, né? Hoje eu consigo levar na escola, buscar numa natação, levar num judô, consigo estar mais próximo dos meus filhos. Então esse também era um fator de escolha de ter voltado para Botucatu. Porque em São Manuel não dava para você viajar de manhã. São Manuel é perto, mas não dá para ir de manhã e voltar para Botucatu almoçar, para voltar para São Manuel pagando pedágio. Estrada cansa, né? Cansa. Foram 8 anos nessa ida e vinda para lá. Muito bacana o trabalho, mas era hora de retomar e foi um último ano de bastante preparação para isso, né? Então foi uma transição natural, ela ia acontecer. Fiquei muito feliz com o convite, mas optei agora por estar mais à frente da educação física e muito satisfeito. Eu brinco, né, com amigos, com família. A hora que eu chego na escola, eu abro a porta do ensino infantil, eu vejo ali do pré-2, do Colinho da Mamãe, 20 crianças gritando o meu nome. Eu falo que é muito satisfatório, né? Então elas ficam brincando ali, né? Tio Tiago, cadê você? Eu vim pra te ver. Isso uma sexta-feira, 4:45 da tarde, é muito bacana. Então, foi uma decisão muito legal. Daqui a pouco a gente vai na parte da educação física, ainda no turismo. O que você acha que mudou para Botucatu, para Pardinho, para Embi, para São Manuel, para os municípios que compõem o Paulo Cuesta, desde quando você começou lá atrás até hoje? Olha, hoje a nossa região ela é bem vista no estado, né? Ainda tem muito que caminhar, né? Mas muito. Tanto poder público como a iniciativa privada. Sim. Mas nós já estamos consolidados, temos títulos, né? Embora o título de município de interesse turístico de algumas cidades da região, hoje Botucatu, estância turística, são títulos que trazem verba, mas a gente precisa fazer uma ressalva que por alguns anos o estado não tem mandado a verba da classificação, principalmente do município de interesse turístico. Eu sei que nós estávamos em São Manuel, os últimos 2 anos, 2023, 2024, a verba não chegou, né? E o município muitas vezes fazendo a parte deles, né? Cumprindo toda a legislação de classificação, mas nos anos anteriores esse recurso vinha e nos ajudava muito na infraestrutura. Então, por exemplo, lá em São Manuel nós fizemos a reforma da estação ferroviária, que ficou maravilhosa, fizemos a reforma do museu, fizemos reforma de 3 praças, né? Inclusive a Praça de Aparecida, onde tem aquele potencial de turismo religioso, a parte do Corpus Christi e tudo mais. Então eram verbas que nos ajudavam, mas o estado parou de vir. E pouca gente fala isso, viu, Júnior? E a gente precisa mencionar. O estado cortou ou ele deu calote? O estado não mandou porque ele contingenciou para outras áreas e não foi, o dinheiro não chegou no destino que era para ter vindo perante a lei, que é o de município de interesse turístico, né? E vamos observar, porque a classificação da estância para Botucatu, ela quadriplica, ela multiplica esse valor de aporte para o município de muitas maneiras. Acho que de 600 mil vai para 3,5 milhões, alguma coisa assim. Daí para cima, é muita verba. Isso sim pode continuar transformando em infraestrutura a cidade para receber, né? E assim, você falou do nosso passado, né? Então a gente tinha pouca infraestrutura, hoje a gente está melhorando, mas a gente sabe que precisa melhorar cada vez mais, né? Para a gente receber bem esse turista. E eu sempre falo no turismo, a gente precisa aprender a olhar para dentro. Então a gente precisa trabalhar muito botucatuense, quem mora na região, tem que fazer essas capacitações, tem que fazer orientações, porque a gente vê ainda muito botucatuense falando mal da própria cidade. Às vezes por falta de orientação, às vezes também com razão que as coisas não acontecem na celeridade que a gente gostaria. Muito botucatuense tirando sarro ainda da questão de estância turística, né? Falar, aqui é o buraco da estância turística. Bom, gente, o nome, o apelido, a chancela, ela vai trazer um aporte financeiro interessante. Então tem muita gente que tira sarro de Botucatu ser estância turística, mas cobra do poder público a reforma do véu de noiva, por exemplo, já com o término das obras da represa. E justamente o primeiro aporte financeiro da estância turística será colocado lá. Vai ser alocado lá. Então tem muita incoerência da própria população também, né? Eu acho que o pessoal acaba
muito do que a gente acompanha nas redes, né? Ultrapassa um pouco o campo da parte técnica. E é aquilo que a gente precisa cuidar e melhorar. São as pessoas que querem realmente transformar a cidade. A gente entra num âmbito muito político e isso é muito ruim. E é um dos motivos que me distanciaram um pouquinho desse meio, né? Então, isso causa desgaste, isso causa uma desaceleração de um processo que a gente precisa viver, né? Então, a gente acompanha essa questão, principalmente da mobilidade, a questão do asfalto, mas turismo é muito mais que isso, né? A gente tem que estar preocupado com o que nós vamos ofertar para a pessoa que nós vamos estar recebendo, ou aquilo que a gente vai ofertar para quem já mora na própria cidade, né? Será que todo mundo sabe o que é a cuesta, que é um tipo de relevo? Será que todo mundo já está indo na zona rural desfrutar de muitos restaurantes que abriram? Será que as pessoas estão indo nos museus da cidade, dentro da Demétria, Museu de Mineralogia, aqui no centro da cidade, a Pinacoteca? Será que essas pessoas que falam que nós não temos atrativos, elas estão frequentando esses pontos, né? Temos um comércio pulsante, 2 ruas principais, uma Avenida Dom Lúcio, uma Rua Amando. Os hotéis, nós melhoramos muito o aporte de número de leitos do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Então, quantos hotéis em 10 anos nós ganhamos? Quantas unidades habitacionais foram acrescentadas? Isso tudo é importante, né? Como que era o nosso calendário de eventos há 20 anos atrás? Como é esse calendário de eventos hoje? Como a gente olha para a nossa cuesta e tenta preservar para que isso permaneça? Parque da Marta ativo, com uma administração própria, recebendo um grande fluxo de pessoas. Então, quem está do lado da população também tem que enxergar isso, tem que usufruir disso, para daí nós fazermos as críticas e aquilo que a gente quer melhorar, né? Que turismo que nós desejamos para a cidade. É o famoso santo de casa não faz milagre, né? Então, eu recentemente, há uns 2 anos mais ou menos, eu adoro Minas, né? E eu fui para a Serra do Caraça, em Minas. E daí eu tava num restaurante lá, de frente pra Matriz, uma igreja de acho que 1780, alguma coisa assim, do século XVIII. E o cara que tava vendendo sorvete ali, ele falou assim: tá lotado hoje, que bom, mas eu não sei o que o pessoal vê tanto aqui. É isso. Eu falei, caramba, eu tô encantado, o lugar mais mágico que eu já vi aqui no Sudeste. O que tem aqui, além do centrinho histórico, além da serra, além do convento, onde Dom Pedro II passou, do Lobo Guará, do Bicame de Pedra. Eu comecei a contabilizar, eu falei assim, não é só Botucatu, é o famoso santo de casa não faz milagre. O cara que vem de fora, de outro estado aqui para Botucatu, ele fica encantado com tudo que ele encontra, né? E a gente não consegue dar valor ao que a gente tem. A gente percebe essas provas, né, que estão acontecendo no meio rural, né? O quanto de pessoas a gente está conseguindo trazer de fora e que ficam encantadas com o amanhecer, com o pôr do sol, e muitas vezes é o quintal da nossa casa onde a gente está fazendo os nossos treinos de corrida com os nossos alunos. Então, pra gente já virou uma vista normal, mas não é normal. É lindo, é bonito, é diferente, né? E não podemos esquecer essas raízes nossas, né? Que para muitos é um diferencial ainda, é um diferencial. O céu daqui é maravilhoso, é um céu diferente. Vai em qualquer outra região, não tem um céu tão bonito quanto daqui. Principalmente nas grandes capitais, né? Vai ver o pôr do sol lá da igreja de Rubião Júnior, né? Todo aquele cenário que a gente vê de fundo da estação, da Unesp lá atrás. Agora, a gente pode contar Botucatu como um todo, a região da Cuesta, né? Você acha que falta essa interação pela tua experiência que você teve no Polo Cuesta? Principalmente da classe política? Sem querer te colocar em saia justa. Eu fiquei no Polo Cuesta à frente, como presidente do Polo Cuesta. Ele era ainda só temático de turismo, né? Nós fizemos uma transformação quando nós estivemos ali em 2021 a 2024. Transformamos ele em multifinalitário porque nós precisávamos falar de outros assuntos a não ser do turismo, embora fosse o carro-chefe onde nós desempenhávamos, mas sim, é carente, né, de se relacionar e você pega no âmbito político com muitos interesses e às vezes não tão num objetivo comum, porque cada um tem que ir de um lado, ninguém olha para a região como um todo, tem os interesses pessoais, políticos. Mas a gente está na mesma área de proteção, a gente está no mesmo relevo. Não tem como você falar de turismo e você não incluir
na mesma frase, Botucatu, e não incluir Pardinho, Bofete, né? São Manuel, Pratânia, são divisores de cidades economicamente com a mesma capacidade. Então, assim, mas ainda falta diálogo. E mesmo ali dentro, e eu falo que um dos principais fatores dessa falta de diálogo é a questão temporal, né? Então nós temos mandatos de 2 e 4 anos, tanto de conselho como de prefeituras. Então a hora que a coisa está começando a andar de uma certa forma, limpa-se todo. Na última eleição foram vários prefeitos que saíram, vários secretários, e vem uma demanda totalmente nova. O poder público, ele não tem uma continuidade, parece que é uma palavra que você tem que desconstruir o que o outro está fazendo. Em todos os cenários a gente tem isso no Brasil, né? Até em questão de marca, de slogan, né? Se cria cores. Então a gente tem que, na nossa oportunidade, a gente tentou fazer conselhos de turismo que fossem capazes de provocar o poder público no sentido de falar, peraí, isso aqui é importante para os guias, isso aqui é importante para as agências, para os hotéis. Vamos um pouquinho com calma, vamos dar uma segurada, até porque é um trabalho que tem que ter uma continuidade. Se você não tiver uma continuidade, toda hora começa, cria-se algo novo, você não consegue movimentar, né? Você fala, uma estância turística de Botucatu hoje não foi construída em 1, 2 anos, né? É um trabalho de 20 anos, passou por muitas mãos essa construção, e só deu certo porque pessoas competentes conseguiram observar naquilo que estava sendo feito algo bom, né? Até ter a continuidade e também as pessoas certas nos momentos certos, né? Então, a gente parabeniza Botucatu agora como instância turística, porque fez um trabalho através de um ranqueamento muito bom de pessoas técnicas, capazes, pessoas acadêmicas que conseguiram compilar tudo que a cidade tem num documento que o Estado validou, né? Tem questão política muito pouco. A lei, ela falava e tinha um campo de preenchimento digital que era muito rigoroso, você tinha que seguir muitas normas. Então, o de Botucatu foi um preenchimento muito bom. Em São Manuel, na oportunidade de 140 municípios, ficamos em 28º, uma cidade de 40 mil habitantes, ficamos com uma classificação excelente, porque também tinha um trabalho sério também, e também de muito tempo também, que a gente também pegou, abordou e conseguiu dar continuidade. Ô Thiago, fugindo um pouquinho agora, eu tô quase entrevistando o secretário de turismo, né? A ideia era sair desse papel. Vamos falar do Thiago. O que o Thiago gosta de fazer? Aproveitando a experiência do teu CNPJ, o que o teu RG, o teu CPF gosta de fazer de turismo aqui? Você sabe que hoje na hora das 5h30, a turma dos loiros, né? A Karen, Luana, Arthur, eles falaram, vamos perguntar quem é o Thiago, daí você tá perdido, né? Então, ó, antes de você responder, vamos lá. Passando para deixar nosso carinho e parabenizar nosso pessoal, vamos voltar. Passando para deixar nosso carinho e parabenizar o nosso personal por essa entrevista. Quem conhece seu trabalho sabe da dedicação e do profissionalismo. Que seja mais uma oportunidade de mostrar o excelente trabalho que realiza. Parabéns e sucesso, Tim Donini, das 5h30 da madrugada. Olha eles aí, que legal. A Karen que mandou, eu não vou me arriscar a falar naturalmente o sobrenome da Karen. Difícil. Mas a Karen que mandou. Eu já vi de perto o Thiago trabalhando com o Tim das 5h30, o Tim Donini. Acordando cedo, chegando lá animado, muitas vezes indo treinar antes, correndo lá no lajeado antes. Eu nem sabia o que eu tava fazendo lá às 5h30, só que o seu pessoal já sabia, seu pessoal tava e eles falam, nós sabemos que você foi correr porque você tá muito animado hoje, né? É sempre muito difícil a gente falar da gente, né? Acho que por isso eu tava um pouco ansioso com essa entrevista, diferente de qualquer outra, né? Mas o Thiago, que teve essa transição e hoje é apaixonado por essa área da educação física, de fazer transformações. Karen foi uma das primeiras alunas minhas, talvez há dois anos e pouquinho, e eu gosto de ver essa transformação, gosto de ter essa dedicação, esse comprometimento. Cada aluno traz a sua particularidade, então cabe a nós estudarmos e ver como a gente pode, né, alcançar os objetivos desse aluno, e no meio da educação física é isso de diversas formas. Mas mais do que esse Thiago profissional, eu gosto de entender o aluno na sua essência. Então acho que é um pouquinho do que eu trago como pessoa, com essa parte de maturidade. Então,
saber como está o dia dela, conhecer essa pessoa de verdade, se aproximar nesse sentido, deixar um pouco de mim e trazer um pouco dela para mim. Então acho que os meus alunos, eles reconhecem isso e acho que eles sentem esse algo a mais, seja uma criança na escola, lá no colinho da mamãe, e eu tento passar um pouquinho dessa experiência e tentar transformar através de uma palavra, de uma frase, ou às vezes até de um abraço, o dia dessa pessoa melhor. Então, hoje eu tô muito preocupado com o Thiago, né? Tô passando por uma transformação pessoal, porque muitas vezes eu sinto uma criança me observando, me admirando ou esperando algo que ela vai pegar para ela naturalmente e levar para a vida dela. Você é exemplo agora. Então é uma capacidade que eu vou ter que ter de me reinventar, né? Eu brinco muito com isso e lá no Elo os outros professores, eles também brincam, porque a minha irmã fala muito isso. O Thiago calmo que todo mundo conhece, o Thiago profissional, já tá exposto. Uhum. Mas o Thiago dentro de uma quadra de futsal, dentro de uma quadra com os amigos society, tá, dos amigos de quarta, do Sem Recurso, é um outro Thiago. E eu comecei a prestar atenção nisso, né? Qual que é a imagem que eu tô passando isso? Porque muitas vezes hoje eu tô na beira da quadra de treinador de criança de 9, 10 e 11 anos, agora no Plínio Paganini, que é a Olimpíadas Estudantil, que lá atrás, há 30 anos, foi onde eu ingressei no futsal, através da Escola Angelino de Oliveira. O meu RG eu fiz por causa disso. O professor falou: sabe jogar bola? Sei, você vai jogar pra nós. Você tem documento? Eu falei: não tenho, vai fazer. E hoje eu sou treinador de algumas dessas crianças que já começaram antes da idade, com as diversas escolinhas. E a hora que eu paro pra pensar, eu falo: qual que é a importância, né? Então a gente prepara tudo, Júnior. Nós estamos com o futsal masculino e feminino na Plínio Paganini. A gente prepara o perder, o ganhar, o acolhimento, e aqui as famílias têm uma importância muito grande de deixar as crianças serem protagonistas. E meu saudoso pai, eu lembro muito dele nos jogos da associação, ou no ginásio, com aquele monte de gente que tinha, né? 5, 6 mil. Meu pai nunca falou nada com nenhum árbitro, meu pai nunca falou nada com nenhum técnico adversário ou técnico meu, né? Que na época era o Pedrinho, o Miro. Eu sempre era protagonista, ele ia para me assistir. Então, assim, eu tenho um papel de educar essa criança que tá jogando, eu tenho um papel de transformar essas famílias para que eles entendam o papel que o filho deles está passando por esse desenvolvimento, e cada criança tem um tempo de amadurecimento. Então, uma criança tem com 10, uma tem com 7, a outra vai ter só com 14. Nós temos que respeitar. Por isso que eu gosto de entender o meu aluno, porque cada um tem o seu tempo. Então eu olho pro Thiago hoje e falo: segura um pouquinho, vamos conversar, vamos pensar, vamos filtrar, porque é esse exemplo, né, dentro da quadra. Hoje eu sou muito mais técnico do que jogador, ainda brinco, ainda jogo, mas tentando passar por transformação. E tenho um pouco de medo de alguém mandar uma mensagem pra você do Sem Recurso e falar assim: ele é competitivo pra caramba. E pode acontecer. Viu? Assim, eu imagino como é muito difícil você trabalhar como você acabou de dizer, cada criança tem seu tempo, né? Assim como cada adulto tem seu tempo, cada adulto tem seu limite, né? Como é trabalhar com diferentes personalidades, com diferentes dificuldades e limites no dia a dia, tanto na academia quanto na escolinha, e saber que você tá aqui, você tá falando com uma criança, depois de 10 segundos você vira e tá falando com outra. Você tem que mudar a chave muito rápido. Na escola e no centro de treinamento lá do Rodrigo Tchilico, no BTC, onde eu dou aula de futsal, então a faixa etária é sempre muito próxima, né? Tem uma dificuldade na escola, que é onde eles já estão no ambiente deles. Então é algo que nós estamos construindo, uma modalidade fora do horário pedagógico, mas que as crianças praticam, gostam e aproveitam para, nesse movimento, fazer um esporte, né? Eu acho que o esporte, ele é movimento, então isso é muito importante. Então ali eu praticamente comecei do zero, criei essa escolinha, essa prestação de serviço, e foi muito bacana, a gente está tendo um resultado bem legal.
de interação com eles e tudo mais. E ali era uma iniciação da modalidade. Diferente já no BTC, onde a gente já trabalha um centro de treinamento, o futsal um pouquinho mais avançado, mas crianças que estão começando. Respondendo a sua pergunta, lá no Elo, né? Como que eu consigo trabalhar com uma criança de 11 anos que tem uma iniciação esportiva, ela precisa do movimento, ela precisa entender o corpo dela e como isso funciona, como alguém que quer uma hipertrofia, como alguém que está querendo apenas uma qualidade de vida. Semana passada nós fizemos uma postagem no Elo, uma aluna, ela faz montaria, então ela monta cavalo e hoje ela está fazendo a parte de arquearia também, então montada no cavalo, atirando e acertando o alvo. Então eu tenho que preparar essa aluna para essa modalidade, eu tenho que saber o que naquele cavalo a parte do corpo dela é mais utilizada para a modalidade que ela faz. E daí nós tivemos uma brincadeira da famosa Luciana Alho, lá em Portugal hoje. Ela falou assim, eu quero me preparar para quê? Para caminhar nas minhas viagens e para viajar muito. A hora que eu li essa mensagem dela na nossa rede social, eu falei assim, tem tudo a ver, porque muitas das pessoas também querem fazer atividade para uma viagem em si, né? E eu parei para pensar que eu tenho alunas que elas brincam comigo, alunas na casa dos 60, 70 anos, elas falam, Thiago, eu só quero caminhar e colocar minha bagagem de 10 quilos em cima do meu assento no avião. Eu falei, Luciana, eu já faço isso aqui. Então, quantas pessoas querem se sentir mais saudáveis e poder ter um cotidiano com mais qualidade, né? Então, quando a gente consegue entender o aluno através de uma conversa, do objetivo, a gente consegue entender aonde a gente pode ajudar. E a gente pode ajudar num todo. O movimento, ele é necessário. Tem uma pessoa que mandou mensagem aqui, mas não tem o nome, aparece um pontinho, uma interrogação, mas ela fala, o que é mais difícil lidar com criança, com adulto ou com idoso? Acho que ela está perguntando numa aula de educação física, numa academia, imagino. De pronto, eu falaria que são os pais dos alunos no futsal. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil de lidar. Embora nós temos uma abordagem muito legal, então a gente vem trabalhando isso ao longo do último ano, tanto na escola como no centro de treinamento, porque muitas vezes falta a informação de que a criança é protagonista, né? Então, a gente passou a fazer cartilha, fazer orientação e já tivemos um resultado fantástico. Semana passada mesmo, na sexta-feira, meu futsal feminino do Magna Mater foi desclassificado, né, na primeira fase. Nós temos uma abordagem muito clássica e ao final do jogo, independente do resultado, tem que se cumprimentar o adversário, falar bom jogo, cumprimentar os árbitros e após eu faço um pedido para minhas crianças, vocês têm que saudar a torcida, né? Porque se vocês são protagonistas, vai saudar. E todo jogo a gente faz isso. E eu tive uma sensação muito boa das crianças lá do Magna Mater, porque pela desclassificação, algumas cumprimentaram e choraram, né? E eu fiz um círculo e falei, olha, agora é momento de enxugar as lágrimas, vocês se divertiram, aqui é para diversão, a modalidade futsal, ela proporciona isso, vocês estão fazendo o que vocês gostam, agora nós vamos na torcida. A hora que eu falei nós vamos na torcida, a torcida do Magna Mater, que tinha metade da quadra, metade da arquibancada, entrou na quadra, então eles vieram acolher. Então aquele momento sim era de acolhimento, então as crianças precisavam. E ali as crianças foram protagonistas e os pais e as famílias fizeram aquilo que cabe aos familiares, o acolhimento na hora certa. E que bom frustrar as nossas crianças num momento do esporte e num momento que a família está presente, né? Vamos pensar, a vida ela é feita de frustrações, de ganhos, de perdas e ao estar com a família vai ter orientação, vai ter o abraço. Então isso é importante na formação humana, também na formação esportiva, então isso é legal. Mas lidar com a competitividade em alguns jogos ainda é muito difícil, mas eu acho que é um trabalho que a gente vem fazendo e precisamos falar mais sobre isso, viu, Júnior? Precisamos falar do papel dos pais, né? Nesse processo de educação através do esporte. O esporte é mais uma ferramenta que a gente vai utilizar para as coisas darem certo lá na frente. E dão certo. O esporte, se ele tira de coisas ruins, ele tira da maldade, ele aprende o ganhar, o perder,
ele afasta de muita coisa ruim que tem nesse mundão lá fora. Então eu sou prova disso, o esporte me fez um bem danado e acho que hoje eu devolvo um pouquinho disso com essa bagagem e mostrando que o quanto vale a pena nós estarmos praticando esporte num ambiente saudável, né? No BTC mesmo, eu tô há 4 anos com o Rodrigo Chilico, eu presenciei uma vez uma criança falando palavrão, a gente não permite que a criança fale palavrão. E gozaram que foi no primeiro treino que eu fui dar no BTC, saiu um palavrão na categoria do sub-14, eu parei o treino, a arquibancada cheia, falou, parou. E não é aqui. Você não vai falar palavrão aqui, você não vai falar palavrão lá fora, você vai falar palavrão em lugar nenhum, que não é ambiente. E nós, depois disso, não tivemos mais. Então, é muito dos limites que nós colocamos, né? Voltado para academia, lá no Espaço Elo, a maior dificuldade, como o nosso internauta perguntou agora, o nosso ouvinte, é fazer com que o aluno entenda que a atividade é importante para ela, que vai ter os contratempos do cotidiano, que vai ter o mental, às vezes, jogando contra, falando para você, não faz. O corpo, ele quer ficar em descanso, ele quer ficar em repouso. Uma zona de conforto. Uma zona de conforto. Então, assim, algumas pessoas têm mais facilidade para lidar com todos os senãos, para ir fazer qualquer atividade. A gente fala que a atividade física é atividade, é um caminhar, é uma musculação, é uma modalidade que você se identifica, o importante é o movimento. Então, é vencer essa barreira. E nós, o profissional de educação física, ele tem essa luta, né? Que é mostrar para essa pessoa que é importante. E ao ver cada aluno vencer essa barreira, pra gente é muito satisfatório. Aquela pessoa que conseguia fazer uma vez a semana, mas conseguiu colocar 2, conseguiu colocar 3. E a gente tem que conhecer pra gente chegar a negociar com essa pessoa o quanto ela vai inserir essa atividade, né? Então tem pessoas, a Luana mesmo da turma da 5 e meia, minha irmã, ela fala, eu trato o meu exercício como um trabalho. Eu não vou trabalhar de segunda a sexta na Carne dos Car? Vou. Eu trabalho ele de segunda a quinta-feira aqui no Ela 5 e meia como um compromisso comigo mesmo. Então, ela tem esse compromisso com ela. Então, passou por uma transformação ao longo do tempo, muito bacana. Então, tive alunas lá que chegou um sapatinho social, fazendo atividade. Com 2 semanas, opa, tem um tênis diferente. Ele falou, Thiago, hoje eu acredito que eu vou vir. Então, eu vou comprar equipamentos para me desempenhar melhor aqui. Tá comigo há anos lá no Elo. Então, assim, você consegue ver as pessoas vencendo as batalhas internas dela. O começar é difícil. A hora que você começa a ver o quão bem faz, se torna um pouco mais fácil. Mesmo que vai ter umas coisas que vão atrapalhar no percurso. É uma sensação de vitória, né, pro professor e pro personal, né? De dupla felicidade, de um reconhecimento do trabalho que você fez e também da cumplicidade que você tem com o aluno e comemorar a vitória dele, né? E a gente comemora essa vitória, essas conquistas, os desafios pessoais. Eu acho que os desafios a curto e longo prazo, eles são importantes para o aluno, ele tem que saber onde ele quer chegar, tem que valorizar cada passo que ele deu, é importante, e estar num ambiente confortável, que ela goste de estar. Isso é muito importante. É um desafio pro professor, como você disse, né? Tem dia que a gente não levanta legal, não quer ir fazer. É um desafio pro professor tornar aquilo algo agradável, né? E não vou lá por obrigação, tá? Tô fazendo um supino lá por obrigação. Aí você não vai ter força mesmo, né? Você não vai ter energia para isso, né? Você tem que se cercar de meios para que ele consiga fazer o objetivo. Mudanças de treino, saber o objetivo, saber o dia de cobrar mais, tem dia que o aluno ele tem que ter esse feeling, né? Tem que ter, você tem que sentir. Alô, Isaac. Tem que sentir o aluno, o momento dele, a semana dele. As mulheres, ciclos femininos muito perceptíveis, tem que entender. Muito mais do que os homens. Muito mais do que os homens. A gente tem as 4 semanas do mês, são ciclos iguais. Das mulheres, cada semana elas estão num ciclo diferente. É importante conhecer, saber aonde apertar um pouquinho, aonde afrouxar um pouquinho. Tem que ter essa leitura. Maravilha, 12:41. A Nilce Camargo mandou: o Thiago é o melhor professor. Legal, a Nilce é uma querida do grupo de corrida que me faz bem também. Mas um grande abraço, Nilson. Obrigado da participação e vamos junto, bora para mais corridas aí, hein? Vamos lá, o Thiago tá liderando um grupo grande aí de corrida para a corrida do Rock. Bom, rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais radar aqui na Prever FM.
O nosso convidado é o Thiago Donini, que é educador físico, também turismólogo. Turismólogo, esse é o nome correto, né? Correto. Turismólogo porque você é um bacharel em turismo. Formei em turismo, 4 anos de faculdade, aí a gente denomina turismólogo. E daí você pode trabalhar em qualquer área do turismo? Menos de guia de turismo, que tem um curso técnico que você faz fora do bacharelado. Eu fiz também aqui no Centro Paula Souza, nossa querida industrial, aí foi mais 1 ano e meio. Ali também me tornei guia de turismo. Gosto muito de estar no ônibus, numa van ali falando sobre a cidade, viu? Trabalhei muito disso quando eu tinha agência. Você sabe que eu já fui guia de turismo por um dia, rapaz? Verdade, é uma delícia. Essa é uma outra história aí. Era um grupo de idosos do Paraná, acho, né? Eles estavam em Bombinhas, lá em Santa Catarina, eles estavam na mesma pousada que eu, e o guia de turismo deles teve um problema. Aí o dono da pousada virou e falou assim: olha, mas aquele rapaz, ele sabe tudo da região. E fala bem ainda. Eu montei no ônibus com um monte de gente, fui apresentar para isso, fica para uma outra fantástica história. Não sei como eu me saí, mas eu conhecia todos os locais. Eu me satisfazia muito, tanto de van, de ônibus, às vezes de carro, né? Levei muita gente da Unesp também, muito gringo da Unesp fazer passeios. Tinha uma agência que chamava Viva Turismo Receptivo. E estar ali apresentando a cidade, principalmente Botucatu, trabalhei bastante Pardinho, Bofete também, um pouco em São Manuel, mas gostava muito de apresentar a região e você vê as pessoas gostavam muito, viu, Júnior? Gostavam muito e era bem, bem legal, porque você tem um contato também com o cliente, né? Falando de coisa boa, comendo comida boa, apresentando a cidade, era bem legal, gostei muito. A Viva Turismo, ela existiu por quase 3 anos, depois eu tive que desligar ela para assumir lá em São Manuel, o cargo de diretor na época, depois secretário, ele não tinha essa compatibilidade, tinha que ser dedicação exclusiva, e eu não queria deixar a agência no nome de ninguém, porque eu não achava correto, então se não pode, não pode, né? Então eu dei baixa no CNPJ, ele dá Viva na oportunidade, mas gostava muito. A gente tinha começado um projeto em Botucatu em 2015, 2016, projeto da prefeitura lá, Fred, Luciana, Thiago. Nós fizemos o Descubra Botucatu, que eram passeios gratuitos pela prefeitura. E daí, quando eu fui para São Manuel, nós fizemos essa agência e eu atuava no Descubra Botucatu. Então foi bem gostoso. Assim, foi uma oportunidade de apresentar para a população de Botucatu e para o trade. Tinham passeios exclusivos para recepcionistas, pessoal que trabalhava em posto de gasolina, pessoal de comércio, o sindicato estava muito próximo da gente naquela oportunidade, a gente levava a galera a conhecer. As pessoas precisam conhecer, né? Qual que é o teu ranking de pontos turísticos de Botucatu e da nossa região? Teu ranking pessoal, do Thiago. Que eu não deixaria de fora de um city tour, por exemplo. Tá. Vamos falar da região, que daí abrange um pouquinho mais, tá? Eu acho que hoje o meu top 3 é formado pela Pedra do Índio. Você pode fazer o seu pódio de judô. Pódio de judô. Pódio de judô que tem 4. Tem 4, né? Pedra do Índio, acho que é espetacular. Colocaria a Pinacoteca, equipamento cultural diferenciado. Então colocaria no judô, pensando que tem o 3º e 4º que é junto, colocaria o Museu de Mineralogia na Demetra, junto com a Pinacoteca, parte mais cultural. Gosto muito. Um abraço pra Berenice. Berenice 10. Sabe pouco. Preciso trazer sabe a Berenice. Pouco de mineralogia ela, né? Sabe que ela é advogada, Pessoa maravilhosa, foi muito legal conviver com a Berenice. Aí eu falei da Pedra do Índio, né? Eu tenho um carinho especial pela rampa de voo livre, embora a gente sabe que é uma propriedade particular na base da nuvem. Então ali eu acho que fala um pouco sobre a cuesta, sobre a região. E eu acho um amanhecer ali fantástico. Então nós fizemos muitas provas ali de corrida. Eu tenho uma prova que eu fiz pessoal, eu montei umas 6 horas para mim fazer com a minha família ali e foi muito especial o momento, o porquê que eu fiz aquela prova. E então acho que esses 4 atrativos, eles me chamam muita atenção. Mas assim, a gente poderia falar vários outros, né? O Lajeado, por si só, ele é maravilhoso. Lá dentro saudoso Museu do Café. Puxa, nem fale. Eu faço um apelo aqui para a cidade, para todo mundo que vive e pode fazer alguma coisa pelo Museu do Café. Outra luta essa. A gente precisa daquele
daquele instrumento pro turismo, porque ele tem um potencial grande, mas tem ali o Cevap, o Serpentário é maravilhoso, né? Falando em Serpentário, posso mandar um abraço aqui, Júnior? Claro. Romeuzinho, meu filho, essa hora aqui, ó, 10:01, deve estar indo pra escola, que é a hora que o pai ia levar ele. Escuto todo dia com ele. Sequestraram o pai dele hoje. Ele é meu parceirinho. Então ele escuta comigo o radar. Que legal. Todo dia. E muitas vezes ele fica lá super ansioso quando tem alguém conhecido. Eu lembro quando o Beto tava aqui, Pavão. Ele ficava, pai, é o tio Beto. Então hoje é o papai que tá aqui, filho. Um abraço pra você. Agradecer minha mãe que tá levando ele pra escola, a vó Sônia. Leva ele bonitinho pra escola aí. E eu falo do Lajeado porque a gente tá lá sempre com o Romeu e com o Lorenzo, passeando, e tem esses momentos lá. O Lajeado é incrível. A gente é muito sortudo de ter aquele equipamento para nossa cidade, né? Para esporte, para caminhada, para corrida. Ali eu faço meus treinos também. Então tem ali o Museu do Café, o Serpentário. Então acho que esse é o meu top aí, judô, que você comentou, desses 4 atrativos aí, viu? Três Pedras e Gigante ficaram de fora desse. Então, na verdade. É difícil, tá vendo? Olha quanta coisa a gente tem. Mas eu pensei na Pedra do Índio porque ela já pega a vista. Ela tudo, pega né? a vista pras Três Pedras lá, que é Bofete, né? Nossa querida cidade Bofete. Então, tem muita coisa bonita, hein, Júnior? Tem muita coisa bonita. Você sabe que eu nunca fui pras Três Pedras. Eu vejo de longe. Até comentei um dia com a Carininha, né? E eu falei, Karina, eu preciso fazer uma trilha lá nas Três Pedras. Eu nunca fui, eu nunca vi as Três Pedras de perto. Eu vejo lá de longe. Olha, né? Que legal. Ano passado, nós fizemos, através do Espaço Elo, alguns passeios direcionados. Falei, Beto, vamos juntar o Thiago aqui, turismólogo, com o Thiago, profissional de educação física, né? Então nós fizemos alguns passeios para os alunos e amigos do Espaço Elo. Fizemos Pavuna, duas cachoeiras da Pavuna, justamente com o Cris, que é do Mundo Cuesta, Cris Vieira, trabalhou para mim lá no Paulo Cuesta, um grande amigo, que foi a pessoa que me incentivou a fazer educação física. Fizemos juntos, e hoje ele é professor de beach tênis também. Já veio aqui no radar. Já veio aqui no radar? Eu perdi a entrevista do Cris. O Cris é um amigo, é um querido. E fizemos depois justamente as Três Pedras, fizemos o Caminhos do Aquífero, que é um passeio maravilhoso por dentro de água. Ele foi muito bacana. Fizemos um city tour já também, junto lá com o pessoal dos amigos do Espaço Elo, e fizemos a Canela 1, 2 e 3. Então, alguns passeios que juntou o turismo com a educação física. E o pessoal gosta, Júnior, o pessoal gosta. Então, montamos um grupo, aí pegou a capacitação que eu tinha, trouxe o Cris para agregar, fizemos o passeio ali com 15, 20 pessoas de uma forma muito bacana. Esperando passar esse friozinho, agora a gente retoma pro meio natural, com certeza, ali com os passeios. O fim de semana tem 37 graus batendo aí, nessa montanha de... Tá facinho manter a imunidade, né? Um dia tá 37, um dia tá 11, um dia tá 7, a gente lá 5:30 da manhã passando frio, daí na hora do almoço você vai dar uma aula, tá calor. Gostoso. Com o El Ninho totalmente descontrolado, aliás, esse é um tema que a gente vai debater no radar aqui na sexta-feira. Que posição você jogava no futsal? Joguei nas 3 posições. Todas. Mas eu fui subindo, na verdade, né? Eu comecei de fixo, era maior, grande, e daí conseguia destruir as jogadas e ao mesmo tempo tinha um chute muito forte. Fixo, pra quem não sabe, é o zagueirão no futsal. Foi passando ali os anos, fui perto dos 14, 15, virei ala, né? E terminei depois lá em Jaú. O último ano meu foi em Jaú, jogamos um paulista pro Jaú, terminei de pivô. Então joguei de fixo, ala e pivô, mas hoje eu falo muito isso para os meus alunos, né? Hoje não tem muita posição definida. Hoje o futsal tá tão dinâmico que você tem que saber jogar em todas as posições. É importante você ter características de uma posição que onde você vai iniciar, mas você tem que pisar numa bola de pivô e saber girar, você tem que ser rápido numa ala, tanto para paralela ou para puxar pro meio. Então você tem que saber jogar um pouco de tudo hoje, viu? Hoje o futsal é muito dinâmico, muito dinâmico. Tem mensagem de áudio aqui, vamos ouvi-la? Boa tarde, Júnior Quinteiro, boa tarde, Tiagão, que é o William Lecioli. Queria deixar um abraço para você e pro Júnior. E comenta aí, falou bastante. Eu lembro muito de você dando aquela segurança na defesa do futsal da Associação Atlética Botucatuense. Um abraço para você, um abraço para o Júnior também. Grande Big Will,
meu querido amigo William Lecioli. A hora que entrou a voz eu já reconheci ele e semana passada ou na anterior que ele tava aqui, a hora que eu liguei o rádio com o Romeuzinho também, era ele, eu falei, é o William, né? O William é maravilhoso, uma pessoa fantástica. Que bom que eu dava segurança pra ele ali atrás, né? Mas tempos bons, hein, William? Como era gostoso. Ele jogava? Jogava, goleiro bom. Goleiro igual, bom, de uma família maravilhosa, né? Só tem boleiro ali. Igual o primo, será ou não? A prima é melhor, né? Primos, irmãos, ali a família de boleiro, família maravilhosa. O Caio, o pai deles também é pessoa sensacional. Vai um abraço para todos os Lecioli, pessoas muito queridas. E o futsal é isso, né? A gente deixou o nosso legado de carinho, de amigos. Então, fiz muitos e recordo com bastante saudosismo essa fase da minha vida, que foi maravilhosa. E hoje eu tento devolver pro futsal tudo que o futsal me deu lá atrás. E você trabalha com um craque junto, né? Que é o Tilico. Tilico, fera. Tilico tá jogando agora a Copa Record com 44 anos, postou hoje isso, falei, Tilico do céu, que beleza, né? Eu vi o Tilico fazer proezas aqui em Botucatu. Tilico bacana, tem uma carreira muito bonita, a gente faz um trabalho lá no BTC bem legal junto, soma muito um ao outro, um grande parceiro. E ele é técnico da Botucatuense também, né? Técnico Botucatuense, com o Niquinha, que aqui tá de coordenador e técnico. Eu falo que o futsal tá muito bem servido na cidade, então tanto no Botucatu Futsal, com grandes técnicos, como na Associação Atlética Botucatuense, também tá o Mateusão lá. Dos diversos projetos sociais de Botucatu, cada profissional que eu encontro nos torneios internos aqui, Copa Integração, torneios da cidade, eu falo que, não sei se é eu que tô vendo a vida de uma forma muito bonita agora, mas eu falo que cada professor tá agregando muito pro futsal. Talvez cabe uma união maior entre todos eles, né? Boquinha faz um trabalho também muito bacana na Ferroviária, acompanha pelas redes também. Eu acho que um trabalho muito similar do que nós fazíamos há 20 anos, talvez observando por alguns vídeos ali, muito real da nossa época, e eu gosto disso, porque por mais que tenha essa evolução, acho que a cidade que respirou tanto futsal, ela tem que ter essas raízes e nós temos que olhar lá para trás e na verdade todos nós somos frutos de um mesmo professor, que é o Pedro, e também podemos citar o irmão Miro, né? Pedro Dias e Miro Dias. Então temos que seguir esse legado deles, mas acho que a gente pode fazer mais pelo futsal, né? Acho que a gente tá muito distante um do outro, cada um tá seguindo o seu projeto, mas a gente precisava sentar mais numa mesa única e discutir futsal num todo para a cidade, para se tornar maior ainda, porque tem um potencial muito grande, a gente vê. É um patrimônio da cidade. É um patrimônio, a cidade abraçou o futsal, né? E a gente precisa ter, principalmente nos times que representam a cidade, cada vez mais botucatuense. Acho que os de fora tem que vir, tem que agregar, tem gente muito boa, muito acima da média, mas a gente não pode perder essa formação não de base, que os nossos meninos também são muito bons e precisam dessa oportunidade, né? Precisa dessa oportunidade. Então a gente precisa sentar, unir mais e discutir o futsal como um todo. Todos fazem um grande trabalho, mas ainda podemos fazer muito mais juntos. Todos nós juntos podemos fazer um trabalho melhor do que nós separados. Tiago, olha, poderíamos ficar uma tarde inteira falando aqui, passou rápido demais. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Valeu.